Oi, abençoados! Voltamos para mais um dia de estudo do livro de Êxodo. Lembrando que no último vídeo nós paramos no capítulo 12 e hoje daremos continuidade a partir do capítulo 13. Então, curtam o vídeo, não esqueça de comentar, compartilhar com alguém que também esteja fazendo esses estudos. Não deixe de me falar também suas anotações, porque é importante nós compartilharmos informações. E vamos para o vídeo. Depois de instituir a consagração dos primogênitos e a festa dos pães sem fermento, Deus guia Israel pelo deserto, não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais seguro, conduzindo-os com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Então, o que acontece lá no capítulo 13? E o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés: consagra-me todo primogênito, o primeiro a abrir o seio materno dos filhos de Israel, assim como também o primogênito macho dos animais. Esses são meus. Então Moisés diz ao povo: este é um dia para ser lembrado para sempre, o dia em que deixaram o Egito e a vossa escravidão, da qual o Senhor vos tirou através de muitas maravilhas. Agora não se esqueçam, durante a celebração anual desse acontecimento, não deverão comer pão fermentado. E ele fala: quando o Senhor vos tiver trazido para a terra em que habitam os cananeus, a terra que ele prometeu aos vossos pais, essa terra onde emana leite e mel, por isso durante 7 dias comerão apenas pães sem fermentos, e nem sequer as vossas casas haverá fermento, nem dentro das fronteiras da vossa terra. No fim, no 7º dia, haverá uma grande festa dedicada ao Senhor. Durante os dias dessa solenidade em cada ano, deverão explicar aos vossos filhos a razão por que estão a fazer essa comemoração, que é por aquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Esta semana de festividade solene, todos os anos, é como um sinal que vos qualifica para sempre como pertencendo ao Senhor, tal como se tivessem uma marca de prosperidade nas mãos ou nas testas. E aí ele fala mais: todo o primeiro filho que nascer, assim como o primogênito macho dos animais, pertence ao Senhor, e deverão oferecê-lo. No caso de crias de burro, poderão ser resgatados em troca de um cordeiro ou cabrito. Se não quiserem fazer esse resgate, partirão o pescoço ao burrinho. Desta forma, igualmente, todo o primeiro nascido dos seres humanos deverão resgatar por meio de uma oferta. Ou seja, todos os primogênitos de animais e de seres humanos deverão ser ofertados ao Senhor. Porém, no caso das crias de burro, eles podem ser resgatados em troca de um cordeiro. No caso, trocar por um cordeiro. E no caso dos seres humanos, eles deverão resgatar os primogênitos deles através de uma oferta, entendeu? E aí fala: se acontecer no futuro que os vossos filhos vos perguntem por que é que fazem isso, e explicarão para eles: porque foi com o seu poder que o Senhor nos tirou do Egito, da escravidão em que vivíamos. O faraó não queria deixar-nos partir, então o Senhor matou todos os primogênitos do sexo masculino da terra do Egito, tanto homens como os animais. Por isso, agora vos oferecemos ao Senhor, embora os primeiros dos nossos filhos os possamos resgatar. Mais uma vez vos digo, esta comemoração identifica-vos como o povo de Deus, como se tivessem uma marca de prosperidade nas mãos ou nas testas. É uma lembrança do modo como o Senhor vos tirou do Egito com grande poder. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armado, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará,
Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram e acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então o Senhor deu as seguintes indicações a Moisés: diz aos filhos de Israel que voltem e acampem diante entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Acamparão aí junto ao mar, porque o faraó vai pensar assim: os israelitas estão aflitos, com certeza entalados entre o deserto por um lado e o mar por outro. E mais uma vez eu endurecerei o coração do faraó, o qual se porá em vossa perseguição. Planeei assim para que seja ainda maior a minha honra e minha glória sobre o faraó e seus exércitos. E os egípcios saberão, sem dúvida alguma, que eu sou o Senhor. E foi assim que acamparam ali, como lhes tinham sido dito. E aí, quando chegou aos ouvidos do rei do Egito que os israelitas não tensionavam voltar para o Egito, mas que se propunham continuar o seu caminho, Faraó e a sua corte tornaram-se novamente ousados. Mas afinal, que foi isso que fizemos? Deixamos fugir todos esses escravos? Então o rei mandou aprontar o seu carro de guerra e foram em perseguição do povo de Israel, pois o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e aí eles foram em direção aos israelitas, né? E conseguiu alcançar eles quando eles estavam acampados junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se o exército egípcio, o povo de Israel viu-os à distância, correndo na direção deles, e ficaram terrivelmente aterrorizados, começando a gritar ao Senhor por ajuda. Puseram-se até a dizer a Moisés: não havia bastante sepulcros no Egito, que necessidade havia de nos trazeres para aqui para acabarmos por morrer neste deserto? Para que é que nos tiraste de lá? Nós sempre te dissemos para que nos deixassem em paz, e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer neste deserto. Contudo, Moisés disse ao povo: não estejam assim receosos, tenham calma e estejam em paz, e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vos vai salvar hoje. Neste egípcios que estão a ver aí a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos em cima. O Senhor mesmo combaterá por vocês, e vocês não farão mais do que assistir a tudo. E aí o Senhor falou para Moisés: não precisas continuar a clamar por mim. Diz ao povo que avance e que marche. E tu, levanta tua vara sobre as águas, e no meio do mar se abrirá um caminho na vossa frente. Todo o povo passará por ali como se fosse em terra seca. Deixarei que o coração dos egípcios se endureça e que entrem obstinadamente neste caminho também, atrás do povo. E verão a glória que obterei derrotando Faraó e o seu exército inteiro, carros e cavaleiros. Todo o Egito constatará mais uma vez que eu sou o Senhor. E então o anjo de Deus que estava a conduzir o povo de Israel retirou a coluna de nuvem e veio pôr-se atrás deles. Ficou assim entre o povo e os egípcios. E nesta noite, quando se tornou numa coluna de fogo, iluminava o campo dos israelitas, mas do outro lado, que seria o lado dos egípcios, havia escuridão. Por isso, os egípcios, não conseguiram alcançá-los durante esta noite. Moisés estendeu a tua vara sobre o mar, e o Senhor abriu um caminho através das águas, que formaram uma parede de um lado e do outro da passagem. Um forte vento oriental soprou durante toda a noite, fazendo reter as águas do mar. Assim, o povo de Israel pôde passar por ali como se estivesse em terra enxuta. Os egípcios meteram-se também por aquele caminho aberto ao fundo do mar, cavalos, carros e condutores incluídos. Ao amanhecer, o Senhor, a partir da coluna de fogo e da nuvem, deu atenção ao campo dos egípcios e começou a desordená-los e embaraçá-los.
saltavam as rodas dos carros e não podiam avançar. Fujamos daqui, gritavam os egípcios. O Senhor está a lutar por eles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende de novo a tua mão sobre o mar, de forma que as águas se fechem sobre os egípcios, sobre os teus carros e cavaleiros. Moisés então obedeceu e o mar voltou à normalidade pela manhã. Os egípcios ainda tentaram fugir, mas o Senhor desembaraçou-se deles ali no meio do mar. As águas sepultaram todos. De todo aquele grande exército de Faraó que pretendia alcançar Israel através do mar, nenhum só sobreviveu. Mas o povo de Israel pôde atravessar o mar como por terra seca, porque as águas formaram uma parede de ambos os lados da passagem. Dessa maneira, o Senhor salvou naquele dia Israel dos egípcios, que o povo via ali mortos na praia. Israel constatou assim o grande milagre que o Senhor fez por eles contra os egípcios e encheu-se de um profundo e reverente temor pelo Senhor, e creu nele e no que lhe dizia Moisés, o servo de Deus. E então cantou Moisés e os filhos de Israel. Então Míriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamboril e todas as mulheres a seguiram, dançando e tocando os seus pequenos tambores. E Míriam acompanhava a dança com essas palavras: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançando ao mar os carros e os cavaleiros. Depois Moisés levou o povo do Mar Vermelho em direção ao deserto de Sur, e andaram naquela região 3 dias, sem achar água. Chegaram a Mara e encontraram água, mas não a podiam beber porque era amarga. Daí o nome do lugar, que quer dizer amargo. Mara quer dizer amargo. O povo voltou-se contra Moisés e falou: e agora vamos morrer de sede? Então Moisés clamou ao Senhor por ajuda, e o Senhor mostrou-lhe uma certa árvore que ele lançou na água, e assim tornou-se boa para beber. E foi ali mesmo também que o Senhor lhes fixou as seguintes condições para provar a sua vontade de o seguir. Se estiverem decididos a obedecer à voz do Senhor, vosso Deus, e a fazer o que for reto, e seguirem atentamente os meus mandamentos e leis, guardar-vos-eis de todos os males que mandei ao Egito, porque eu sou o Senhor que vos sara. E vieram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Lembrando que a gente parou agora no capítulo 15, tá? Então, no próximo vídeo daremos continuidade a partir do 16. Eu espero vocês até lá. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.